Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? Fazendo um vídeo para vocês aqui para a gente atualizar um pouquinho as informações, né? Tem algumas informações novas que eu quero falar com vocês aqui e também falar de algumas informações importantes do dia a dia do Botafogo nesta segunda-feira. Lembrando que na quarta tem Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, mais de 30 mil ingressos já vendidos, expectativa de Newton Santos abarrotado, de Newton Santos completamente lotado para essa partida gigante de quarta-feira, né? Que o Arthur Jorge está tratando ali de não colocar como uma decisão, até porque não é mesmo, vale 3 pontos. Essa questão de rivalidade, o Palmeiras também não quis entrar muito nessa, o Arthur Jorge também não, mas é claro que é um joguinho diferente, né? Um joguinho que principalmente depois do ano passado, né? É um jogo em que os jogadores se motivam um pouco mais. Não adianta o jogador do Palmeiras falar que não, que acontece sim. É igual acontecia com Flamengo e Palmeiras, né? Porque os dois ficavam disputando títulos aí nos últimos tempos, né? Disputaram o título de Libertadores, disputaram o título brasileiro também aí nos últimos 3 anos. Sempre que tem, é um jogo que chama atenção. E aí, por conta do Botafogo ter disputado com o Palmeiras no ano passado, o Botafogo também se inseriu ali nesse meio, né? Apesar de não serem rivais regionais, é um grande jogo de duas equipes que vão mais uma vez disputar os principais títulos da temporada. Então, acaba se criando ali um clima a mais para esse jogo e duas grandes equipes. Mas não é desse jogo que eu quero falar agora, não. Quero deixar para falar desse jogo amanhã e também na quarta-feira. Eu quero primeiro falar com vocês que vocês viram primeiro aqui no canal do Medeiros sobre a questão do Lonier, né? E hoje saiu uma matéria lá do GE. Globo, né? Você deve ter aberto a matéria do GE. Globo e pensou assim, isso eu vi lá no canal do Medeiros. E é isso mesmo, gente. O Textor dando uma entrevista falando, né, sobre a questão do centro de treinamento, do Lonier, né, que vai realmente ficar para os profissionais e também ali para o sub-20, né, para o sub-17 talvez, e as divisões de base mais novas, né, o sub-13, né, os sub-15, né, os mais novos, o Botafogo está aí tentando fechar um acordo com o Atlético de Madrid, com 2 clubes da Premier League, né, para que tenha um centro de treinamento integrado, né, que todos tenham uma participação ali no centro de treinamentos e que consiga fazer um acordo para captação de jovens, né, de jovens ali para ter uma base, dar uma base de estudo também para esse jovem e conseguir fazer uma boa captação desse jovem já com 9 anos, com 10 anos ali, que é muito importante. E esse jovem crescer, né, dentro dessa base integrada, que vai estar o Botafogo, Atlético de Madrid, outros clubes da Europa também. Então é um projeto muito interessante para médio e longo prazo, que vai fazer com que o Botafogo se torne muito interessante para esses pequenos, para as famílias que querem colocar os seus pequenos para fazer a base, né, para jogar bola. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, e isso não é novidade para ninguém, quando você tem ali o teu filho com 9 anos, 10 anos, que você percebe que ele tem um futuro, você olha hoje, né? Até hoje você olha mesmo para Xerém, né? Para o Fluminense, você olha para o Flamengo, que se estruturou bastante, mas você não olhava para o Botafogo. Então, a partir de agora, com esse projeto saindo do papel, o Botafogo vai se inserir nisso, né? Quem não vai querer ir para um projeto onde tem ali o Atlético de Madrid junto, onde tem clubes da Europa junto, num projeto de integração de base em que o seu jovem pode entrar nisso, começar no Botafogo e de repente ter um caminho mais fácil para ir para a Europa? Que pai não vai querer, que empresário não vai querer colocar o pequeno ali nesse projeto, né? A criança ali com 9, 10 anos num projeto como esse? Então o Botafogo, pensando a médio e longo prazo, o Botafogo se insere nesse meio de ser um clube muito atrativo para que as famílias e os empresários coloquem essas crianças, né, que tem muito futuro, para fazer a base no Botafogo, tá bom? Então esse é o projeto, né? O Textor falou no GE. Globo, e o Lonier vai ser todo reformado. O Botafogo já tem um projeto para o profissional no Lonier, e o Lonier, que tem a cara do Botafogo já, vai ficar mais ainda com a nossa cara, será um dos tops centros de treinamentos do Brasil, beleza? Vamos para um segundo assunto, para a gente não perder o embalo, um segundo assunto
uma notícia que estava pipocando aí em alguns sites, em alguns jornalistas internacionais. Eu fui atrás de saber a confirmação dessa notícia e consegui, né, confirmar alguns detalhes. O Botafogo realmente está na briga pela contratação do volante Facundo Bernal, do Defensor do Uruguai. Tá? Ele tem 21 anos, é um jogador muito jovem, visto como uma boa promessa que pode depois se destacar e quem sabe ser um ativo muito importante para o Botafogo. Tem 1,87 m, pelos primeiros vídeos que eu assisti dele, uma característica bem similar ao do Marlon Freitas, um jogador que tem um lançamento longo muito interessante, um jogador que é alto, forte, domina o meio-campo. E o Botafogo vê como uma boa oportunidade de mercado a compra desse jogador. O Fluminense chegou primeiro que o Botafogo, já fez proposta oficial, está negociando, o Botafogo chegou logo em seguida, está também negociando e vamos ver o que vai dar, tá bom? Os próximos dias serão decisivos, obviamente, o Botafogo está chegando com grana, o Fluminense também botou uma grana também, e negócio, né? Agora é negociar, puxa daqui, estica dali, o empresário vai pedir para um, vai pedir para outro, vamos ver o que ele vai definir também, o que o Bernal também vai querer, né? Obviamente que a decisão dele é importante. Será que ele vai querer ir para o Fluminense? Será que ele quer vir para o Botafogo? Ou então nenhum dos dois? Não sei. Não, vamos ver o que o Bernal também vai decidir. Mas é muito importante passar isso para vocês. O Botafogo está querendo sim esse jogador. E muita gente perguntando, Medeiros, para que mais um volante? Para que o Botafogo quer mais um jogador dessa posição? Então, o Botafogo tem ali uma ideia de ter 2 ou mais jogadores com características similares no elenco, para quando perder um jogador, ter um outro ali que faz praticamente a mesma função. Essa é a ideia de montagem de elenco do Botafogo. Uma das ideias, obviamente. Né? Então, hoje, quando a gente pensa no elenco do Botafogo, a gente tem Gregory e Danilo Barbosa, que são jogadores de muita marcação, jogadores que se parecem dentro de campo. A gente tem também o Alan, que é quase um faz-tudo, né? O Alan que chegou agora, que é um jogador que sabe jogar de primeiro, de segundo volante, de terceiro homem de meio campo. O Alan é diferenciado, então o Alan é um caso à parte. O Tietê é um volante que já, para jogar de primeiro volante, já não é tão a dele. Então ele joga de segundo, joga de terceiro homem de meio campo e até aberto o Tietê sabe jogar nas extremidades. Então o Tietê é um outro estilo de jogo. A gente tem um Cauê, que é um volante que é segundo homem de meio campo, terceiro homem de meio campo, também é um jogador que joga mais avançado. A gente tem um Patrick de Paula, que a gente não sabe nem se fica no clube ou se sai emprestado, ou se sai vendido. Não sabemos ainda o futuro do Patrick de Paula, a gente pode ter novidade nas próximas semanas. E vocês perceberam que eu não falei do Marlon Freitas? O Marlon Freitas é único nesse elenco com essa característica de ter um jogador com lançamentos longos, de ter um jogador com saída de bola. Então, se o Botafogo perde hoje o Marlon Freitas por lesão, o Botafogo vai ter dificuldades de ter alguém dentro do elenco com o estilo do Marlon Freitas. Pode até substituir bem? Pode, com Alan, com Tietê, com Gregory, com Danilo. O Botafogo tem boas opções, mas todos esses não têm um estilo parecido com o do Marlon Freitas. Concordam comigo? Então o Botafogo está indo atrás de um jogador que seja parecido com o Marlon Freitas, um jogador jovem, que ainda tem um tempo de amadurecer, né? E um jogador promessa, com um futuro muito promissor, né? Então, esse é o entendimento aí sobre o Facundo Bernal. Vamos ver se o Botafogo consegue ganhar essa disputa do Fluminense, consegue trazer esse jogador, né? E torcer, né, para que tudo dê certo. Tá bom? É isso, gente. A gente vai conversando. Qualquer notícia trago para vocês aqui no YouTube. Aproveitem para se inscrever no canal do Medeiros, ativar as notificações e deixar o seu like. Um abraço, até a próxima. Valeu!